começando mais um podcast Eucatex Talk. E hoje, como convidada, eu trouxe a Camila Bischoff, que vai conversar com a gente um pouquinho sobre... Vou apresentar para a Camila, na verdade, os nossos lançamentos da Revestir 2025. Quero saber um pouquinho da opinião dela. Mas antes da gente chegar lá, Camila, por favor, se apresente. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada pela sua presença aqui. É um prazer pra gente te receber. Fale um pouquinho sobre você, sobre o seu escritório. Beleza. Bom, prazer. Eu sou Camila Bischoff. E eu sou arquiteta. E eu trabalho principalmente com arquitetura afetiva. Então, aqueles ambientes que remetem cores, sensações, texturas, lembranças, é o que eu mais gosto de fazer. Então, nicho principal, arquitetura residencial. E eu tô muito curiosa para saber os lançamentos, porque eu já vi coisas lindas e maravilhosas. E eu quero que você me mostre e me conte tudo. Então, vamos lá. Então, já pra gente trazer, um pouquinho dos nossos lançamentos. A Eucatex, ela tem uma linha, que é a linha Poro Supermate. A linha Poro Supermate, ela vem com a proposta de trazer a veracidade da madeira para dentro do espaço. Então, quando você fala que você tem essa sua proposta de projeto, afetivo, texturas, é justamente isso que a gente quer transmitir. Então, a linha Poro Supermate tem um acabamento mate mais mate do mercado. Então, é uma tecnologia exclusiva nas Américas, só a Eucatex tem, e a gente consegue trazer para a chapa de MDF a sensação de um toque de uma lâmina natural. Então, se você encosta na nossa chapa, parece que de fato você está tocando uma lâmina. Maravilhosa. Então, eu não quero te induzir, mas me dê sua opinião. O que você acha? Não parece? Olha, parece mesmo. Você já especificou lâmina natural em algum projeto seu? Já. Infelizmente. É porque o cliente queria muito e eu também queria trabalhar e eu fiz uma mesa curva. E infelizmente o MDF tem algumas limitações, técnicas para ambientes curvos, mas nesse caso eu tinha especificado a lâmina e ficou lindo, ficou maravilhoso, mas infelizmente ela não atendeu os requisitos de manutenção e do dia a dia. Então acabou ficando uma mesa, mas que o cliente tem que ter muito cuidado para usar. Então eu parei de especificar para esse tipo de uso, Mas agora, minha cabeça já fez assim, explodiu, porque agora eu consigo usar a mesinha de centro, a gente consegue colocar num tampo de mesa também? Consegue, você consegue especificar tranquilamente, porque o que acontece? Quando a gente olha, dependendo de como bate a luz, às vezes parece que ela tem uma super profundidade, mas isso é só o nosso efeito mate mais mate, que dá essa sensação. É como se fosse uma ilusão de ótica de profundidade. Mas quando a gente toca, a gente vê que ela não é tão profunda. Então, questão de manutenção é super tranquilo. Não tem nenhum problema. A sujeira não vai impregnar. A manutenção vai acontecer da mesma forma. Legal. Então, para especificar para uma mesa, pode ficar tranquilo, você vai estar seguro. O seu cliente não vai passar, perrengue, nem um sufoco com relação à manutenção do material. Mas o legal é que você consegue trazer a sensação da lâmina para dentro do espaço. Sim. Porque é uma questão mais de contato com a natureza, uma elegância, você traz uma sofisticação, você eleva um pouco o nível do projeto, quando você traz essa sensação de lâmina, Sim. Então, trouxemos 3 novos padrões. Embuia Caiapó, Carvalho Brasileiro, Tauari Amazônia. O Embuia Caiapó, ele tem os veios, se você observar, alguns veios são mais iluminados, a gente tem uma tonalidade mais puxada para o castanho. A lavagem, o desenho dela acaba sendo mais elegante porque ele é mais linear. O Carvalho Brasileiro, ele já tem uma tonalidade mais aquecida. Então, se você observar, ele já tem aquele fundo mais amarelado, traz aquele aconchego para o espaço. A gente trabalha com desenhos de semi-catedrais. Então, o desenho ele fica mais delicado e traz aquela sofisticação. É presente, mas ele é delicado. Tem a presença, exato. Foi o que eu mais gostei. Ele é presente, mas é um veio delicado. E o legal é que traz aconchego. O Carvalho Brasileiro, ele tem muita pegada do brasileiro. A gente que mora num país tropical, a gente gosta do aquecido, de cores quentes, de quente, aquela questão de tropicalidade, é muito a nossa pegada. Então, o Carvalho Brasileiro, acho que ele entra muito nessa característica, pra gente, com certeza. Acaba sendo o mais usual. E o Tauari Amazônia, que ele já tem uma tonalidade mais amendoada. As catedrais, elas trazem um movimento para a peça, tá vendo? Elas têm os desenhos que trazem, de fato, esse movimento. Inclusive, Camila, não sei se você ouviu falar, se você soube por aí, mas esse Tauari Amazônia ganhou uma premiação, Furniture Diamond Award, que, na verdade, é uma premiação que é feita, uma análise mundial, onde eles pegam todos os padrões de papel, do mundo e fazem uma análise para eleger o melhor. Então, o nosso fornecedor de papel ganhou essa premiação e a gente descobriu isso depois. Então, a gente já tinha escolhido o padrão, a gente já tinha feito uma análise de mercado, escolheu o padrão, já estava tudo certo e depois descobrimos que ele foi premiado. Maravilhoso. Então, E
não sendo demagoga, foi o que eu mais gostei. Porque eu acho que ele abre um leque muito, muito grande pra gente usar cores frias e cores quentes. Sim. Aqui, como ele já tem esse fundo amarelado, a gente precisa ir nessa pegada do quente. Aqui também é uma cor, dá pra usar tanto quente como frio esses dois. Mas esse daqui eu achei mais abrangente. Exato. Acho que quando o cliente bater o olho, ele vai falar assim, isso aqui é muito amarelo, isso aqui é muito escuro, eu vou pra esse. Sim, é verdade. Então ele vai ser... Eu usaria mais esse. Eu já tô até pensando como que eu vou usar ele, combinar com os outros padrões, projetos. Um padrão liso, por exemplo. E a gente consegue usar ele em marcenaria, tampos de mesa. Consegue. Painéis também. Porque eu acho que ia ficar bem bonito essa ideia dessa textura que você falou. Do veio que traz movimento. Do veio com uma iluminação, por exemplo. Uma iluminação difusa vai ficar legal. Vai. Principalmente porque dependendo de como bate a iluminação no poro supermate, ele dá uma sensação de maior profundidade. Então aquela sensação de lâmina natural fica mais evidente. Então, e aqui no Tawari Amazônia, eu acho que principalmente porque o desenho da lâmina traz esse movimento. Então, com a iluminação, acho que vai ficar lindo. O trabalho de iluminação vai ficar show. Eu achei lindo os lançamentos, maravilhosos, porque eles abrem muito a possibilidade da gente fazer móveis, né? Móveis de apoio. Sim. E os painéis com essa devida iluminação. E melhor de tudo, a manutenção vai ser muito mais fácil. O dia a dia das pessoas. Eu gosto muito de pensar, quando a gente pensa numa casa, pensa num apartamento, como que é a família, como que é o uso, como que é o dia a dia, tem pet, não tem. Então, a manutenção e a usabilidade tem que ser pensada também. Sim. Então, esse material agora, pra mim, foi assim, um divisor de águas. Só de pensar que eu não vou mais precisar pensar em lâmina natural, apesar de que sim, é um produto muito legal, é um produto bacana também, eleva o projeto, mas esse daqui... Sim. Não, e assim, né? Não é que a gente elimina o uso da lâmina natural, mas a gente traz benefícios quando a gente compara, né? Então, é custo-benefício, a gente traz a mesma sensação. Então, você tá tendo uma chapa de MDF que parece uma lâmina. Então, questão de custo-benefício, questão de manutenção, investimento inicial e investimento a longo prazo. Porque a lâmina natural é algo que você tem que ter um cuidado a longo prazo, né? São produtos específicos, manutenção, enfim. Aqui você não tem, então, de fato, você consegue elevar o nível do seu projeto usando a tecnologia para o supermate, né, com os nossos padrões, e o cliente não precisa ter um trabalho, né, a longo prazo, acho que para ele ficar prático. E ter a opção, esse que é o grande diferencial de uma empresa legal no mercado, ter a opção para oferecer para o cliente. Tem a lâmina natural? Ok, beleza, se o cliente quer, perfeito. Exato. Agora, se ele tem uma outra opção... É maravilhoso. Maravilhoso. Além da linha Poro Supermate, a Ocatex tem uma coleção muito completa, né? Com outros padrões de MDF, de amadeirado, com outros acabamentos. Então, é muito completo. Então, além do Poro Supermate, você ainda consegue trazer outras opções, né? Então, acho que isso é muito legal. Cami, como que você pensa os seus projetos na hora de definir acabamento, combinação de cor? Você analisa o que do perfil do cliente? Olha, a primeira coisa que eu analiso é o perfil comportamental do cliente. Então, quando é um cliente que você já vê pela roupa, como ele se veste, como ele se comporta numa reunião de briefing, a gente faz uma reunião de briefing bem longa, de 2 a 4 horas, eu preciso entender muito bem como é que funciona a vida daquele cliente, o dia a dia, e como ele pretende, né, o que ele está pensando para a casa dele. Então, eu começo a analisar na reunião. Então, uma roupa mais fechada, uma roupa mais reta, uma posição na cadeira mais sisuda, assim, mais para trás, um braço cruzado. Então, a gente vê que é uma pessoa mais correta, uma pessoa mais alinhada, uma pessoa que vai ser mais focada na solução. Sim. Então, eu preciso de algo simples, prático. Agora, aquela pessoa mais expansiva, então aquela pessoa que gosta mais de um ambiente mais iluminado, aquela pessoa que fala bastante, então aquela pessoa que recebe bastante, porque é difícil você ter uma pessoa muito comunicativa que não recebe pessoas em casa. Sim. Então você vai percebendo, então como que eu preciso pensar aquele ambiente para receber? Uma mesa, um painel, será que a gente precisa investir num painel de parede? Ou a gente investe, por exemplo, numa ilha com uma chopeira? Sim. Então eu já vou imaginando nessa reunião. O perfil dos meus clientes
é mais voltado de acordo com o meu trabalho. Então, arquitetura afetiva, então ambientes que remetem à casa da infância, ambientes que remetem viagens, ambientes que trazem um aconchego nas cores, nas texturas, nos padrões. Então, um sofá mais gostoso, uma almofada, um tapete. Então, sempre esse é o perfil de cliente que chega para mim. Então, as soluções também são alinhadas com esse cliente. Então, plantas, cores mais quentes. Então, eu amei esse padrão. Quando eu olhei, falei, nossa, é esse. Mas esse daqui, ele abre um leque de usabilidade maior. Mais usual, né? Mais usual. Além de que eu vejo assim, esse aqui é super sofisticado. Então, esse padrão aqui seria para um tipo de cliente. Esse daqui, outro tipo de cliente. Agora, esse aqui também é outro. Mas eu acho que, pensando, né, nas minhas últimas reuniões, eu acredito que esse aqui vai ser o queridinho do momento. É legal quando a gente olha para um produto e já consegue identificar o perfil do nosso cliente, né? Às vezes facilita. Tem cliente que é mais difícil, né? Às vezes chega cliente que ele não sabe muito bem o que ele quer, às vezes ele quer um pouco indicado. Como que você lida com essa situação? Porque eu dou palestra, né? E a gente fala muito sobre comportamento de consumidor. Então existe sim o perfil de consumidor que às vezes ele sabe o que ele quer, mas ele não sabe expressar. Então você vai pedir para ele, olha, me passa uma referência para eu entender o que você gosta. Me manda uma foto do que você gosta. Aí ele te manda uma foto mais minimalista, uma foto totalmente colorida, uma foto cheia de planta. E aí, como é que você faz você vai analisar só o comportamento, ou às vezes é uma conversa? Como é que você vai chegando no acabamento perfeito para ele, de acordo com esse monte de referência que ele te passou? Olha, para chegar no projeto de interiores em si, a gente passa por 2 reuniões prévias, que seriam a do briefing, que eu vou entender como funciona a vida dele, o que ele gosta, o que ele não gosta, mostrar algumas imagens de referência para saber o que ele gostou, se é ambientes mais frios, ambientes mais quentes, mas depois a gente vai montar junto uma pasta de referências e eu vou pedir para ele me pontuar. Olha, eu gostei dessa foto porque tem essa planta. Eu gostei dessa foto porque tem esse sofá grandão e eu vou receber a minha família. Eu gostei dessa foto porque eu amo cozinha azul. Então eu vou pedir pra ele em especial, porque às vezes eu vou olhar a foto e eu vou ter uma sensação e ele vai me trazer essa foto com outra ideia. Visão, Então a gente vai conversar sobre essa foto. E quando eu propor o layout do espaço, então a posição de todos os móveis e tudo mais, dos painéis e tudo mais, eu vou mostrar as referências e pontual. Esse ambiente em planta que você tá vendo, cliente, a proposta é que ele fique assim, com esse móvel, com essa pegada e tudo mais. Aprovado isso, a gente parte para a etapa mais gostosa, que é pensar ambiente por ambiente, cor por cor e acabamentos. E na reunião de apresentação de projeto, eu também trago amostras. Então, por isso que eu fiquei muito apaixonada nessas amostras grandes, porque eu gosto, mas cliente ama. Cliente é apaixonado, então ele gosta de ver, ele gosta de tocar. Aí eu trago as combinações das pedras, combinações dos tecidos. Então, ele consegue ver na mesa como que vai ficar o ambiente dele antes de qualquer coisa. Então, a gente tem tanto as imagens para ajudar, então os 3D em alta resolução, bem como os acabamentos. Faz diferença, né? Não tem Faz jeito, muita diferença. O arquiteto, sem a amostra, fica difícil de acertar 100% no projeto, né? Porque o cliente, ele precisa ver. O arquiteto precisa enxergar com os dedos, que a gente fala que arquiteto tem dedinho, né? A gente aqui na Revestis, a gente fica olhando... Você só vê, as pessoas já entram no stand com a mão levantada, assim. Aí já reconhece, é arquiteto, certeza, arquiteto, design de interiores. E o cliente, ele precisa ver para ele entender, ter a sensação do, né, o que vai transmitir. Tem muito cliente que é muito de transmitir, né? Também, olha, o que eu sinto, como que eu vou me sentir nesse espaço com essa madeira, com essa tonalidade. Sim. Por isso, o bom da tecnologia é a gente conseguir mostrar, além das imagens, mostrar vídeos, até mesmo dependendo do cliente, eu inseri essa tecnologia quando eu tive um casal de clientes idosos e eles não conseguiam visualizar absolutamente nada. Então eu comecei a inserir a imersão em 360, que eles colocam um óculos de realidade virtual. Ai, que legal. E aí eles visualizam espaço, iluminação, e aí a gente consegue ver as cores todas juntas, a cor do piso junto com a cor do móvel, a cor do teto, a cor do tecido, a cor da almofada. Então aí não tem dúvidas. Então o cliente, ele é levado aonde a gente quer. Então, a gente precisa de ferramentas. Eu entendo que as amostras, os acabamentos, as cores, até mesmo se for amostras menores, que a gente imprime, por exemplo, e leva, porque nem todas as vezes a gente tem no momento, ajuda muito para o cliente visualizar. Porque se ele não comprar aquela nossa ideia, ele não compra o projeto. É verdade. E aí vai vir um monte de alterações e às vezes a gente vai alterar
por uma coisa que era só a gente ter explicado melhor, ou ter trazido uma amostra, ou ter levado, por exemplo, ele na loja. Eu faço muito isso. Quando eu não tenho amostra, eu não vou conseguir a amostra, eu apresento para o cliente aquele... Eu imprimo, às vezes, num papel legal, numa boa resolução, para ele visualizar. Se ele ainda tá com dúvida, eu levo ele até a loja. Por isso que também é legal quando a gente tem os fornecedores com todo o mostruário, põe no chão, piso, eu gosto que o cliente põe no chão, pise, olha o seu pezinho, olha o seu sapato. É isso que você vai ver todo dia. Porque aí ele tem essa sensação. Legal. Porque a arquitetura é isso, né? A nossa casa, o nosso ambiente são sensações. Então, as cores trazem sensações, a iluminação traz sensações. E agora, né, o MDF, a gente é possível ter sensações também. E sensações incríveis, tá, gente? Não é porque vocês não estão tocando, mas assim, eu garanto. É bem gostoso. E Cami, aproveitando, assim, só pra gente encerrar, falar um pouquinho do ripado. Não sei se você passando aqui, vindo pro podcast, você viu o nosso ripado aplicado. O que você achou? A gente trouxe o lançamento Cinza Supremo. Você utiliza muito ripado nos seus projetos? Os seus clientes pedem muito? Eu vi, da nossa proposta? Eu passei, né? Caminhando pra cá eu vi, eu gostei muito. Ripado é uma coisa que os clientes gostam bastante. Eu gosto de especificar, às vezes eu coloco um ripado, às vezes até mais largo, porque às vezes esse pequenininho, eu tenho a sensação de que diminui um pouco o ambiente. Sim. Quando você faz um detalhe, um painel, é legal. Agora, se você pensar num painelzão inteiro, eu prefiro colocar ele um pouquinho mais largo. A opção que vocês estão trazendo pra gente, ela é muito maravilhosa, porque ela é colorida, com aspectos em amadeirado, mas o melhor de tudo, a facilidade de instalação da equipe que vai instalar. Porque, para quem não sabe, quem nunca viu como faz um ripado, a gente vai dividir em várias seções a chapa de MDF e colar uma fita de acabamento, que é uma fita de borda, nosso meio chama de fitar. A gente fita todos esses pedacinhos e depois cola todos esses pedacinhos em cima de uma chapa. Então, é muito trabalhoso, despende muito tempo, fora que aumenta também o custo. Aumenta então, bastante. Quando a gente tem um perfil de cliente que ele não tem um valor muito grande para investir e ele faz questão do ripado, eu achei uma ótima solução. E outra coisa também, no meu escritório, ele tem uma parede curva e eu tive que fazer de gesso porque não tinha MDF, nem a lâmina natural, ela é um acabamento, ia ficar inviável financeiramente fazer isso. E quando eu vi o ripado, eu falei, nossa, ótimo, eu vou poder revestir essa minha parede curva com um material. Então, eu era carente de uma solução que cabia no meu bolso. Então, eu achei maravilhoso porque é uma possibilidade para muitas pessoas que têm vontade e não conseguem investir numa marcenaria tradicional. Exatamente. O produto ele é muito fácil de ser aplicado. Como a gente tem um encaixe macho e fêmea, você consegue ter uma folga para poder dar esse acabamento curvo que é o que você está precisando no seu escritório. Então, a gente consegue transformar o ambiente com um ripado muito simples. Inclusive, você falou da fácil aplicação, você mesmo consegue instalar esse ripado. Pois isso eu te garanto. Ainda recomendo que você faça um vídeo de instalação. Olha só. Vou fazer, amei. Vai ficar muito legal, porque ele é muito fácil. Ele é um produto muito leve. Então, você faz a aplicação, ele é super leve, não tem problema. São barras soltas que você encaixa uma na outra. A gente tem os acabamentos laterais, né? Macho e fêmea. Tem acabamento de topo para você fazer o detalhe de meia parede. Legal. Então, assim, é uma solução bem completa, de fácil aplicação. E a ideia é, de fato, vir para facilitar a vida do consumidor. E do marceneiro também, né? Porque os marceneiros estão amando essa solução, porque eles ganham tempo de produção, tempo de execução. Então, como você explicou, né? O processo é muito manual para fazer um ripado com a chapa de MDF. E a gente já vem com uma solução pronta. E um outro detalhe, que talvez para você possa ser um ponto muito positivo, tudo que a gente tem de MDF, a gente tem de ripado, a gente tem coordenado com chapa de MDF. Muito bom. Então, as tonalidades de ripado você vai encontrar nas nossas chapas de MDF também. Maravilhoso. Então, quando você pensa num ambiente que você tem um móvel ali exposto, né? Que você desenhou um móvel, você também tem um ripado ali perto, você não precisa ficar preocupada, pensando, meu Deus, onde eu vou achar um ripado com custo-benefício bom, que seja da mesma tonalidade do MDF que eu tô usando no móvel. Exato. A gente já tem coordenado. O que eu vou conseguir combinar com esse ripado, né? E explicar pro cliente que não tem, né? Eu não tenho, né? Agora não. Agora eu já tenho a possibilidade de coordenar tudo. Porque tem cliente que gosta de tudo coordenadinho. Sim. Tudo combinandinho. E tem clientes que já é mais ousado. Então, agrega mais
abrange, né, um grande perfil de clientes e também facilita no custo-benefício. Exatamente. Tanto para quem vai instalar, porque para quem faz obra, né, para quem executa do começo ao final, como o meu escritório, tempo é dinheiro. Com certeza. E também para quem está executando a marcenaria, vai facilitar muito. Redução de orçamento. Né? Redução de orçamento. O cliente fica muito feliz. O cliente vai ficar muito feliz. Então, é uma solução que vai ajudar muito nós, arquitetos, a especificar. E o cliente que vai ficar super feliz, que vai ter a casa linda e maravilhosa. Exatamente. Com custo bem abaixo do normal de marcenarias. Amei. Exatamente. Ai, que bom. Eu fico feliz que você tenha gostado dos nossos lançamentos, né? Tanto do Poro Supermart quanto do nosso ripado. Queria super agradecer a sua presença. Foi muito legal o nosso bate-papo. Vou te apresentar a feira, né? Mostrar todos os nossos padrões. Obrigada mais uma vez, acho que é isso. Vamos encerrar o podcast e espero o vídeo da instalação do ripado. Combinado. Vou ficar combinadíssimo, faremos. Então, gente, ó, uma cobrança aqui. Vamos cobrar a Camila desse vídeo que vai ser muito legal. Até pra vocês verem que, de fato, o nosso ripado veio pra facilitar a vida de todo mundo. Do consumidor, do arquiteto e também do marceneiro. Tá bom? Obrigada, Cami. Obrigada, eu que agradeço. Até a próxima. Tchau, gente. Muito obrigada.